O julgamento que fazemos do outro pode ser uma declaração pública das fragilidades que no segredo da consciência rejeitamos em nós. Julgamento nunca é saudável, pois acaba tendo no seu avesso uma insatisfação pessoal que costumamos julgar sobre os outros, como se a acusação que fazemos dos erros alheios nos fizesse esquecer que nós erramos também. Quem desfruta de harmonia existencial, quem vive bem em si, quem desfruta da satisfação de ser quem é, não perde tempo com julgamentos, pois sabe que não faz sentido condenar ou absolver uma realidade que não nos diz respeito. O que faz sentido é manter os olhos atentos àquilo que tem conexão com a nossa vida, onde erramos, com quem erramos, por que erramos e o que podemos fazer para melhorar a nossa conduta. É isso. Neste tempo em que ficou tão natural expor a vida alheia à opinião de todos, precisamos resgatar a elegância de, primeiramente, prestar atenção em nós mesmos. Sabe aquela história de ser a pessoa certa, mas no lugar errado? Pois é, também sobre isso o Evangelho de hoje, quando Jesus diz que uma vela acesa não pode estar debaixo da mesa, mas em cima, para que possa iluminar o ambiente. Jesus usa da metáfora da luz para nos ajudar a entender o significado da vida cristã. A luz a que ele se refere ao caráter, à bondade, às boas atitudes, à vida interior que nos ilumina e nos torna iluminadores. Esta passagem do Evangelho nos motiva a pensar na importância de desenvolver o potencial humano. Auxiliados pela graça divina, escolher o que nos esclarece, ilumina, repudiar o que nos retira do estado de consciência, o que nos priva de fazer brilhar a chama que Ele deixou em cada um de nós. Sim, todos nós temos a presença de Deus em nossa natureza humana, mas às vezes as escolhas que fazemos vão ofuscando essa presença. Não deixamos de ser luz, mas passamos a viver debaixo da mesa. O debaixo da mesa pode ser um relacionamento tóxico que esteja nos apagando aos poucos, pode ser um vício, um círculo de falsos amigos que extraem o que temos de pior, ou pode ser apatia, preguiça, frieza espiritual que não nos permitem viver o enfrentamento que nos recolocaria em cima da mesa. Olhe para você e honestamente responda: você é uma luz que está em cima da mesa ou debaixo dela? Quanto custa a sua paz? Presumo que custe caro, não é? Mas por que você a negocia por tão pouco? Por exemplo, centenas de pessoas elogiam seu trabalho, seu desempenho, sua determinação, mas se uma única pessoa desqualifica o que você faz, até mesmo por motivo de inveja, você esquece tudo que já ouviu de bom e escolhe remoer, sofrer, realimentando o sentimento negativo que o comentário despertou em você. Não faz sentido. Sua paz é preciosa demais para ser perdida por tão pouco. Veja bem, se alguém faz uma crítica positiva de forma educada, elegante, tendo como desejo o nosso crescimento, é claro que devemos considerar. Mas quando percebemos que o outro só quer retirar o nosso sossego emocional porque não suporta a nossa alegria, não devemos aceitar a proposta. Sejamos mais justos com as medidas que recebemos. Sem medo de errar, você tem muito mais motivo para se alegrar do que para se entristecer. Mas por que você insiste em dar mais peso ao que é negativo? Preste atenção em si. Reconheça os valores que tem, o quanto você lutou para chegar até o dia de hoje. Não permita que ninguém desqualifique as conquistas que você já alcançou. Resguarde sua paz. Ela é o bem mais precioso que você pode ter. Onde é que você derrama o seu sangue? Com quem e por quem você o derrama? Duas perguntas que podem nos ajudar a pensar na qualidade da vida que estamos vivendo. Derramar o sangue é uma metáfora sugestiva, pois faz referência à forma como gastamos o nosso tempo, a nossa energia, com quem dividimos os afetos, a vida. No Evangelho de hoje, Jesus cura uma mulher que sofria de hemorragia crônica. Podemos pensar o milagre de duas formas. A primeira, Jesus realizou uma cura física, livrando a mulher de uma enfermidade do corpo. Ou então, uma segunda, pensar que a hemorragia estancada faz referência a uma cura emocional e espiritual. Jesus interrompeu um estilo de vida autodestrutivo. A mulher estava morrendo por dentro, por medo de mudar, receio de reconhecer que ela estava se desgastando com situações e pessoas que não a realizavam.
As duas curas são sugestivas, mas a segunda tem mais relação conosco. Não estamos também precisamos estancar uma hemorragia emocional, espiritual? Mudar de vida, fazer escolhas mais saudáveis? Será que não estamos cometendo o erro existencial tão comum nos dias de hoje? O de ser a pessoa certa, mas no lugar errado? Já parou para pensar que talvez o outro não queira você? Não faz questão da sua verdade, da sua essência. Ele não tem interesse na sua inteireza, nem respeito pela sua necessidade de florescer, crescer e produzir frutos. Ele lhe quer ao lado dele somente para satisfazer uma carência, uma imposição do narciso que nele habita. Ele lhe quer para adorá-lo, obedecê-lo, viver em constante estado de submissão, confirmando nele a certeza de ser o centro do mundo. Às vezes o outro nem está procurando uma companhia, alguém com quem possa dividir a vida. Ele só quer tentar preencher o vazio que sente, alimentar o ego e esquecer, ainda que temporariamente, o quanto é insuportável habitar a própria pele. Às vezes não é amor o que ele diz sentir, é só sede de si mesmo. Às vezes nós precisamos de alguém que nos ajude a ler o livro da vida. Algumas passagens de nossa história são difíceis de serem interpretadas, e não é porque não temos capacidade, mas porque estamos muito envolvidos com elas. O excesso de envolvimento nos prejudica a compreender. Por isso precisamos de alguém que nos ajude a fazer a leitura. Essa ajuda pode ser por meio da terapia formal, pode ser por meio de uma orientação espiritual, mas pode também ser feita por meio de amizades qualificadas. Nada nos enriquece mais do que ter com quem dividir a vida. Muitas vezes o nosso sofrimento é resultado da nossa falta de entendimento. E uma boa conversa pode nos ajudar a entender o que nos oprime. E depois que entendemos, a opressão perde a força, pois a reinterpretação que fazemos da realidade cura o nosso jeito de pensar, de sentir, de falar e de agir. Que nunca nos faltem as pessoas terapeutas, aquelas que têm a chave do nosso coração e que facilmente acessam o cerne de nossa verdade. Chega o momento em que você precisa romper com você. Sim, com o ser já alcançado, esgotado, incapaz de qualquer ineditismo. E então buscar o que de si ainda está oculto e que virá à luz partejado pelo empenho, pela insistência, pela coragem de se reinventar, ousando acordar capacidades que ainda estão adormecidas, administrando limites que não precisam prevalecer. Às vezes é preciso sepultar o que de si já não produz fruto, ser capaz de considerar o já alcançado, mas sem a ele se apegar, permitindo-se o risco de nascer de novo.